primeiro, você de repente pode ter tido uma educação muito rígida, né? E aí aquela história hoje mesmo eu tava atendendo uma cliente, né? Ao longo da vida dela, ela ouviu os pais dela, né? Era do interior, e aí falou: não, você não pode fazer isso, você não pode, porque mulher tem que ser assim, mulher tem que ser assado. Então, um monte de rigidez aí, e que, imagina, você tá ouvindo das pessoas mais importantes da sua vida, seus pais. Caramba, não pode, não pode, não pode. Tá bom, então, isso se torna uma verdade pra você, né? Não, não pode. Ou, às vezes, nunca se conversou sobre isso. Será que você, quando era lá, né, na sua adolescência, quando você começou a entender mais sobre esse tema, alguém chegou e conversou com você de como é que funcionava, como é que não funcionava, o que você precisava fazer, o que você precisava não fazer? Ou será que simplesmente você aprendeu aí com amigos, você aprendeu de repente numa rede social, você aprendeu com o que outras pessoas falavam, outros adultos falavam, e isso também acabou criando aí uma verdade na sua vida, né? Então, isso acaba ajudando bastante. Por exemplo, quando você tem algum trauma, né? E aí eu acabo atendendo muitas mulheres que sofreram algum tipo de abuso, algum tipo de violência sexual, e o quanto que isso atrapalha muito a sua chegada, né, ao orgasmo. Porque, imagina, você de repente entendia de uma forma e alguma coisa aconteceu e isso mudou na sua vida, porque teve uma questão, né, muito grande, muito impactante aí na sua vida, uma questão emocional muito forte. Então isso pode ter bloqueado bastante algum trauma, né, alguma violência aí que possa ter atrapalhado. Então às vezes é aquilo, né, lembra como eu já falei, pode ter sido por isso que você acabou desenvolvendo uma anorgasmia primária, ou até mesmo você tinha e depois passou a não ter, né? Então, pode ter sido isso. Por exemplo, com relação do relacionamento mesmo, uma dificuldade de comunicação, uma dificuldade de poder falar das coisas, né? Das suas vergonhas, do que você quer, do que você tem vontade. E o quanto que, por exemplo, brigas constantes no relacionamento podem dificultar a sua chegada ao orgasmo. Porque, imagina, quem é que vai conseguir querer transar, querer ter prazer, querer se excitar com alguém que você vive brigando, com alguém que você nunca se entende, com alguém que é completamente diferente de você ou se tornou completamente diferente de você, e vocês não conversam sobre mais nada, vocês não têm mais admiração um pelo outro, vocês não têm mais nada disso. Como vai conseguir? Entendeu? Então essa pode ser também uma das razões aí de ter atrapalhado. Por exemplo, eu vejo muitas mulheres, né, que depois que casam, depois que têm filhos, que param de se cuidar, né? Param de cuidar do seu corpo, param de cuidar da sua cabeça, para de fazer coisas por você e se coloca lá em último plano. E aí eu sempre falo isso, você precisa ser a pessoa mais importante da sua vida. E se hoje você não é, você precisa olhar aí para ver o que está acontecendo e o que você precisa fazer para melhorar isso. Então é muito, muito, muito importante. Você que hoje está num relacionamento desgastado, tá num relacionamento em que de repente não tem mais admiração, não tem mais prazer, não tem mais sintonia, eu vou te falar, não é para se separar não, porque essa é a forma mais fácil que se tem. É vocês realmente poderem se olhar, conversar, entender, procurar ajuda, sabe? Procura ajuda de um especialista que pode estar ajudando, porque isso pode estar dificultando a sua chegada ao orgasmo. Por exemplo, alguma questão, alguma disfunção sexual, tanto dela quanto dele, né? Uma disfunção sexual masculina pode ser uma ejaculação precoce. E aí uma ejaculação precoce do homem pode fazer com que a mulher não tenha orgasmo, porque ela não consegue chegar a tempo hábil de conseguir. Então ela realmente acaba tendo... ela não chega por uma questão de tempo, simplesmente, entendeu? Então imagina, isso pode atrapalhar. Ou até mesmo uma disfunção sexual feminina, como um desejo hipoativo, né? A pessoa não tem o desejo. Por exemplo, qual é a diferença entre frigidez
e anorgasmia, né? Na verdade, a frigidez é quando a mulher não tem essa capacidade de se excitar, né? Não vem nenhum estímulo que a excite. Então, essa acaba sendo uma mulher frígida. E isso é uma disfunção sexual, né? Porque a gente recebe os estímulos externos, ou até mesmo nós mesmos nos estimulamos, seja mentalmente, seja corporalmente, e a mulher frígida, ela acaba tendo essa ausência ou essa dificuldade aí, ou essa incapacidade de se excitar. E o que, por exemplo, a anorgasmia é a ausência do orgasmo. É realmente, ela não consegue, ela até se excita, ela até tem prazer, mas ela não consegue chegar lá no ponto máximo e ter toda aquela descarga, né, de adrenalina e tudo. Ela não consegue ter, ela consegue ter prazer, ela consegue se excitar, mas ela não chega ao orgasmo. E a frigidez, a mulher nem consegue se excitar, entendeu? Então, essa é a diferença. Então, por que eu quero falar sobre isso? Porque sim, uma disfunção sexual, ela pode estar hoje, e aí é algo que você precisa também cuidar com um especialista, né? Normalmente uma terapia sexual e tudo, porque na maioria das vezes são questões que estão ligadas às questões emocionais, como, por exemplo, uma dificuldade no trabalho, brigas constantes no relacionamento, ansiedade, depressão. Existem muitas questões que estão ligadas, como eu acredito na psicologia, né? Eu, enquanto gestalt terapeuta, eu acredito que o ser humano, ele é um só. Não existe essa divisão entre mente e corpo. Então, se a minha mente não está bem, o meu corpo em algum momento vai acabar reagindo a isso, né? E do mesmo jeito que o meu corpo não estando bem, a minha mente em algum momento vai começar a reagir ao que o meu corpo está sentindo, está refletindo. Então é muito importante a gente poder ter esse equilíbrio e poder cuidar das duas partes, né? E quando a gente cuida do nosso emocional, que eu te digo que para mim é 80% ou mais dos meus atendimentos aqui, pouquíssimos, não sei exatamente quantos, né? Mas muito pouco foi função somente orgânica. Muitos chegou já para mim no consultório, orgânico com emocional, muitos só emocional. Pouquíssimo foi só o orgânico. Então, o quanto que isso realmente acaba afetando bastante tudo isso que eu falei, né? Não só das disfunções sexuais, como esses transtornos nossos que a gente tem hoje, né? Infelizmente, aí muito vigente, né? Como uma ansiedade, uma depressão. E isso acaba afetando muito a questão sexual também, né? Porque tá ligado ao emocional e a gente, sendo um só, como eu falei, acaba afetando, não tem como não afetar, né? Por exemplo, outra questão que acaba afetando bastante, uma baixa autoestima, né? Esse cuidado que a gente acaba tendo pela gente, que muitas das vezes essa baixa autoestima faz com que isso não aconteça ou isso diminua, isso acaba afetando muito, porque você acaba se deixando de lado e aí muitas das vezes não tem um recurso externo e isso acaba virando quase que bola de neve, sabe? Então é muito importante você cuidar aí de você, da sua autoestima, de coisas que você pode estar fazendo por você aí, porque isso acaba realmente afetando bastante, né?